Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um Pergunte ao LDP. E já deixa o like, se inscreve no canal, que você está agora no melhor canal de futebol do YouTube. Tamo junto, Jamie Vardy do Pique do Fagner e rumo ao Pro. É nóis. Boleirada, então eu recebi muitas mensagens semana passada no Instagram sobre um tema que eu repito muito aqui no canal, mas eu acho que vale a pena a gente continuar falando, porque tem muita gente nova, tem muito moleque mais novo também que já tá me acompanhando, né? A gente tá começando a crescer a audiência ali dos moleques de 14, 15 anos, e é aquele assunto treino de bodybuilder contra treino de jogador de futebol na academia. Então hoje eu vou abordar aqui 5 pontos pra gente falar sobre e diferenciar, tá? Como que um jogador deve treinar na academia, o que difere o treino de bodybuilder do treino de jogador de futebol na academia, basicamente. Por quê? Porque no Brasil a gente tem muito essa cultura de musculação, de ficar grande, de ficar monstro, e muitos atletas de futebol acabam fazendo treinos de maneira inadequada na academia e acabam treinando só para hipertrofia, para ganho de massa muscular, e perdem os melhores benefícios do treino de força, né, do treinamento de força, que é ganho de explosão, ganho de potência, ganho de força, se tornar um jogador mais rápido, um jogador com mais agilidade. Então hoje eu vou abordar aqui 5 pontos sobre esse assunto. Primeiro ponto que diferencia um atleta na academia de um bodybuilder, de um marombeiro, é que a gente vai na academia para treinar, para melhorar nossa performance, tá? Melhorar, aumentar a nossa velocidade, por exemplo. Então, eu adoro trabalhos pliométricos, trabalhos balísticos, que os estudos já mostram que esses tipos de exercícios ajudam demais a você aumentar sua velocidade no futebol. Eu, por exemplo, essa temporada consegui atingir num jogo uma velocidade de 33 km por hora, que era uma velocidade que eu não tinha atingido ainda, né? A gente joga com aquele GPS nas costas, então a gente consegue medir. Obviamente que se for um tiro livre, eu acredito que eu consigo até chegar a 34, 35 km por hora. Mas numa partida de futebol foi 33, pelo menos nessa temporada passada. A gente tá trabalhando para bater essa meta na próxima temporada. Já o objetivo do marombeiro, ele normalmente vai para ficar com o corpo legal, para crescer, para ficar shapeado, como o pessoal fala, né? Então nesse ponto aqui a gente já consegue ver que o exercício, né, que a rotina de treinamento, que a programação de um atleta que joga futebol vai ter que ser diferente de um marombeiro, de um bodybuilder. Por quê? Porque os objetivos são diferentes. Segundo ponto, a forma de execução com carga de um jogador de futebol é diferente da que de um marombeiro, de um bodybuilder. Por exemplo, vamos pegar um exercício clássico aqui, o agachamento, tá? Eu faço agachamento, é um exercício excelente que tá sempre na minha rotina, tá nos meus programas de treinamento, no programa de jogos 90 minutos temporada, por exemplo, tá lá o agachamento. Só que eu nunca vou pegar o exercício de agachamento para fazer 3 séries de 15, 3 séries de 20, nem mesmo 12 eu acho que eu vou fazer. Por quê? Porque eu uso o agachamento como um exercício de força máxima. Então eu vou colocar uma carga alta, tá? Então eu vou colocar lá 100, 120 quilos. Por quê? Porque eu quero atingir a minha força máxima. Ou eu posso usar o agachamento para fazer um trabalho de potência. Então eu vou colocar uma carga um pouco mais leve, só que eu vou fazer com máxima velocidade, focando na fase concêntrica do movimento. Então, por exemplo, eu vou fazer 6 a 8 repetições, porque depois disso eu vou perdendo a explosão, vou perdendo a força, e eu não consigo fazer mais a execução com a máxima velocidade. Já um marombeiro ou um bodybuilder, ele vai querer pegar uma carga para que ele consiga fazer o movimento com máxima amplitude, né? E que tenha uma alta tensão muscular. Para quê? Para que ele possa romper aquelas fibras musculares, causar as microlesões no músculo e, consequentemente, ganhar massa muscular, hipertrofiar, como a gente fala. Terceiro ponto, o jogador de futebol, ele vai ter sessões com objetivos diferentes, ele vai ter uma variedade de sessões maiores. E o que eu quero dizer com isso? Um dia o jogador pode ir lá para focar em aumentar a sua potência vertical. No outro dia ele pode fazer uma sessão para focar em mobilidade, ganho de mobilidade. Em uma outra sessão, por exemplo, ele pode ir lá para focar em desequilíbrios musculares. Então, ele
o preparador físico do clube viu que o atleta tá com o lado direito mais forte que o esquerdo, então ele vai na academia para tentar acabar com esses desequilíbrios musculares. Então vai ser uma sessão bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E também o jogador, por exemplo, pode fazer uma sessão de hipertrofia, um jogador que está muito magrinho, que não está aguentando tranco nos jogos, perde muitas divididas, ele pode sim também fazer uma sessão focada em hipertrofia, em ganho de massa muscular. Agora, o bodybuilder marombeiro, ele vai na academia só para hipertrofia, não tem outro foco. Então a divisão de treino dele normalmente vai ser, segunda-feira peitoral, terça-feira dorsais, quarta tríceps e bíceps, ombro, deltoides. E aí na quinta-feira pode ser, ele tem marombeiro que até divide a parte inferior, em parte posterior e parte anterior. Então, ou alguns fazem só perna no dia todo. Então o marombeiro vai ter essa divisão que é mais propícia para quem está buscando ganho de massa muscular. O jogador de futebol não, depende do objetivo do atleta. Alguns vão para academia para aumentar a velocidade, o outro está com uma dificuldade ali, como eu falei, desequilíbrio muscular, o outro está com uma pouca mobilidade no quadril e ele vai fazer um trabalho específico para isso. Quarto ponto, a academia não é a prioridade do jogador de futebol. Tem muitos atletas que às vezes confundem, porque eu falo muito de preparação física. Então eles sempre me perguntam, LDP, eu posso ir na academia todo dia? E eu sempre falo que não. Por quê? Porque você é jogador de futebol, caramba. Você não é levantador de peso, você não é marombeiro, você não é bodybuilder. Você tem a maioria do seu trabalho durante a off-season e durante a temporada tem que ser no campo, irmão. Pré-temporada também tem que ser no campo de futebol, tem que ser com a bola. Porque é óbvio que o preparo físico hoje ele faz muita diferença. Força faz muita diferença, potência faz muita diferença. Sem preparo físico hoje você não vai conseguir jogar num alto nível, é óbvio isso. Mas o que vai diferenciar o atleta A, do atleta B continua sendo a qualidade técnica, entendeu? Então a gente organizou uma peneira na semana passada e tinha muitos jogadores bem preparados fisicamente. Só que óbvio, cara, a qualidade técnica ela vai sempre se sobressair. A qualidade do passe, qualidade da finalização, marcação, ganhar bolas aéreas, o passe, o domínio, como é que o cara tá dominando a bola. Só de ver um zagueiro, por exemplo, furar uma cabeçada, você já vê que ele não tá preparado para um alto nível. Ou um atacante perder um gol, até o mesmo jeito que ele bate o pênalti, você vê que ele ainda não tá preparado para chegar e jogar em um alto nível. Então, a maioria do treinamento do jogador de futebol tem que ser no campo de futebol, tem que ser mais específico pro futebol. Agora, o marombeiro, o bodybuilder, ele vai na academia 6 dias na semana. Então, porque até mesmo pela divisão do treino dele, como eu já expliquei para vocês, e ele não tem jogo no domingo, ele não tem jogo na quarta-feira, então ele não tem que tirar o dia de descanso, não tem que descansar a musculatura, ele quer mesmo esmagar a musculatura para que o músculo possa crescer, crescer e crescer. O quinto e último ponto, que até se relaciona com outros que eu já falei antes, é que o jogador ele acaba treinando movimentos e o bodybuilder acaba isolando músculos. É óbvio que às vezes o jogador de futebol, eu até mesmo isolo músculo, às vezes quando eu estou buscando hipertrofia ou quando tem uma musculatura que, por exemplo, posterior da coxa, os isquiotibiais, eu já tive estiramentos nesses músculos, então eu dou uma atenção maior e acabo isolando o músculo. Só que o bodybuilder ele prefere só isolar o músculo, então ele vai isolar o bíceps, ele vai isolar o peitoral, ele vai isolar a panturrilha. Agora o jogador não. O jogador ele vai pensar, esse exercício serve para quê? Esse exercício está simulando qual movimento que eu vou fazer no jogo. Então eu gosto muito de trabalhar com a landmine, que simula bastante ali um movimento de sprint. Gosto muito de trabalhos pliométricos porque eles acabam acontecendo no jogo. A cada passo que você dá, quando você está correndo, é um mini movimento pliométrico. Então a gente acaba focando em movimentos que vão se repetir na partida de futebol. E a gente não isola músculo. Por quê? Porque não tem tanto benefício a gente ficar isolando músculo, a não ser que a gente esteja buscando fortalecer um músculo específico. E essa é uma grande diferença entre jogador de futebol e bodybuilder, que muitos ainda não conseguem entender. Mas enquanto eu tiver esse canal, enquanto eu tiver influência na internet, eu vou continuar batendo nessa tecla, porque eu estou no Brasil aqui quase 2 meses já, e eu ainda vejo preparadores físicos organizando treinamentos de maneira que eu não acho adequada para jogadores de futebol, muito treino em máquina, leg press, cadeira extensora, sabe? Eu acho que mesmo para iniciante, o cara tem que aprender a treinar em pé,
a treinar como um atleta, a treinar movimentos. E lembre-se, irmão, se você quer que eu tire sua dúvida ou fale sobre algum tema, deixa aqui nos comentários que eu posso responder a sua pergunta no próximo Pergunte ao LDP. E também não esquece, boleirada, cupom RP20, 20% de desconto lá nos programas de treinamento no meu site rumoaopro.com. Tem um programa de temporada que tem excelentes exercícios para você fazer na academia e tirar os melhores benefícios do treinamento de força e aplicá-los no futebol. Então é nóis, boleirada, não esquece, deixa o like, me segue nas redes sociais, Jamie Vale no Pique do Fagner e Rumo ao Pro, irmão. Tamo junto.